tem mais de 60 anos e observou que tem algumas manchinhas aparecendo na pele? O programa de hoje vai falar sobre os cuidados com a pele na terceira idade. E para falar desse assunto, eu vou conversar hoje com a dermatologista, a doutora Cíntia Cunha. Doutora, obrigado pela presença. É um prazer. Nós vamos falar um pouquinho sobre as manchas que às vezes aparecem após os 60 anos. Existe um tratamento ou possibilidade de amenizar esse tipo de problema? Existem formas de melhorar. Primeiro a gente tem que entender por que essas manchas se formaram, né? Essas manchas marronzinhas nas mãos, nos braços, elas vêm do excesso de sol ou do sol, do pouco sol que a gente toma ao longo da vida. Então, essas manchas começam a se formar lá quando a gente tem 20 anos, 30 anos, só que às vezes a gente não percebe, ou talvez a quantidade de sol que a gente tomou ainda foi pequena para estimular o aparecimento da mancha. Então, o sol acumulado ao longo dos anos vão fazer aquelas manchas aparecerem mais precocemente ou mais tarde. Vai depender da quantidade de sol que a gente tomou. Quando eu pego um paciente de 60 anos que já tem o braço, as mãos toda manchadinha, primeira coisa, começar a usar protetor solar. Porque se eu continuar tomando sol todo dia, não vou conseguir clarear. E isso inclui o sol que você toma de casa para uma caminhada, para o trabalho, até a padaria. Você tem que estar protegido. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, existem alternativas econômicas como os peelings, que nada mais é do que você passar um ácido na pele num consultório médico para estimular a descamação, porque quando você descama, você remove aquela camada de pele manchada. Uma sessão não basta, e eu falo para os meus pacientes, olha, você levou uma vida inteira para manchar a pele. Não é fazendo uma sessão ou duas que a gente vai remover tudo, mas geralmente umas 6 a 10 sessões de peeling, você consegue clarear essas manchas. E a alternativa, às vezes não tão econômica, mas também muito eficaz, são os tratamentos a laser, luz pulsada. Geralmente 3, 4 sessões você consegue remover boa parte das manchas. Às vezes não some tudo, mas melhora bastante. São tratamentos indolores, tranquilos de serem feitos. Mas é importante o paciente lembrar que se você não cuidar adequadamente, as manchas voltam. Com o tempo é como se a pele tivesse uma memória, então precisa do protetor solar e o cuidado contínuo. E para quem não usou protetor solar durante a juventude? O que essa pessoa hoje pode fazer para correr atrás do prejuízo? Olha só, hoje a população idosa, na verdade, é uma população que há 30, 40 anos atrás não tinha muito acesso a filtro solar. Então, é uma geração que tem a pele, às vezes, com um envelhecimento mais acentuado, com as rugas mais profundas. E eu vejo muito, às vezes, ceratoses actínicas, são manchinhas avermelhadas, ásperas na pele. A gente tem que estar atento a isso. Tem estudos mostrando que se a gente começar a usar protetor solar mesmo agora, mesmo nessa fase, só o protetor solar já melhora bastante essas lesões, já melhora o aspecto da pele, mas às vezes não é suficiente. E aí você precisa frequentar o seu dermatologista com regularidade, uma vez a cada 1 ano ou 2, pelo menos para poder prevenir as lesões de câncer de pele, que são as que a gente mais preocupa. Sempre tem tempo de fazer um tratamento, fazer um laser para rejuvenescimento, fazer uma toxina, sempre tem algo que pode ser feito. E quais são os tratamentos hoje, doutora, que são mais procurados, né, assim, pelas mulheres com mais de 60 anos para buscar uma condição melhor da pele, né, uma estética melhorada? Hoje a gente vive uma sociedade em que a cobrança estética das pessoas é muito grande. Então, os tratamentos de rejuvenescimento mais procurados são os tratamentos de laser de CO2 fracionado, porque eles estimulam um rejuvenescimento profundo, uma vez que ele consegue aumentar a produção de colágeno pela sua pele, consegue clarear as manchas, fechar os poros. Então, quando eu tenho aquela pele muito vincada, a gente vê a pele do idoso às vezes toda trincadinha, isso consegue melhorar bastante. Mas o idoso, o envelhecimento nosso não é só a perda de colágeno da pele. Com o passar dos anos a gente perde volume, gordura, o rosto fica mais fino e a pele cai. Então, muitas vezes para rejuvenescer eu preciso preencher o volume perdido. Colocar um pouco de preenchimento, às vezes, na região malar, melhorar o contorno facial, às vezes o queixo, porque a reabsorção óssea com o envelhecimento também faz o queixo ficar um pouco retraído. Então, repor volume através do preenchimento também está entre os tratamentos mais procurados. O preenchimento, a vantagem dele é que ele é um produto à base de ácido hialurônico, parecido com o que a gente tem na pele. Quando a gente coloca o produto, o efeito é imediato, o paciente ele vê na hora junto com o médico e vê até que nível ele quer ir, até que ponto. Você pode ir discutindo com o paciente, olha, coloco mais, aqui tá bom, quer mais um pouquinho?
e a durabilidade dele é de 1 ano a 1 ano e meio. Depois ele é totalmente reabsorvido e o paciente não tem complicações, não tem risco de rejeição a longo prazo. E essas mulheres que procuram, elas têm alguma melhora na sua... Na autoestima? Na autoestima, elas saem melhor do consultório, elas vão em busca disso? Olha, com certeza. Eu tenho pacientes assim, de 60, 70 anos, 80 anos, e que conseguem resgatar tanto da autoestima e da vontade de viver, porque envelhecer não é legal, não é fácil. A gente olhar no espelho e ver aquelas rugas, às vezes a gente fica com a autoestima baixa, e às vezes um pouco de correção te devolve tanta qualidade de vida, então com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta para falar um pouquinho mais. A gente já volta, não saia daí. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Cada rosto, cada olhar, com a Sática vai se expressar. Milhões de formas, milhões de cores, só existe um jeito sutil e perfeito de cuidar de você. Descobrindo os mistérios, cada rosto tem o seu segredo. Cada rosto tem um segredo. Nosso trabalho é descobrir todos. Sática, a ótica que é a sua cara. Eu disse que vinha coisa boa por aí. Agora você tem ultra banda larga em uma nova rede de fibra ótica. É alta velocidade para você assistir vídeos, baixar músicas e com preço incrível. 20 megas, só R$ 37,90 mensais no pacote com TV e fixo. E tem o verdadeiro cinema em sua TV. São mais de 150 canais e mais de 40 em HD. E ainda fale ilimitado no fixo. Com certeza você vai gostar da diferença. Algarve Telecom, sempre junto. O Depois do Jeans está de volta falando sobre tratamentos e cuidados com a pele com a dermatologista doutora Cíntia Cunha. Doutora, em relação aos tratamentos diários, o que as pessoas podem fazer diariamente para cuidar da pele? Olha, a pele da terceira idade é uma pele que naturalmente é mais ressecada. O processo de envelhecimento faz com que a lubrificação da pele diminua, a hidratação diminua. Então é fundamental que esse idoso, que essa senhora, esse senhor, lavem o rosto com sabonete mais suave, aplique hidratante toda vez que lavar o rosto para poder melhorar aquele aspecto enrugadinho. O protetor solar deve ser utilizado após o hidratante, então primeiro você lava o rosto, passa o hidratante e em seguida você finaliza com filtro solar. E os cremes cosméticos, um anti-idade, um creme para as manchas, eles devem ser utilizados. Outra coisa, o banho também tem que ter um cuidado especial, evitar água muito quente, evitar bucha. Por quê? E evitar esfoliação. A pele do idoso, por ser mais ressecada, se eu tomo um banho demorado, muito quente, passo bucha, eu pioro aquele aspecto. E aí ele vai sair do banho com uma sensação de coceira. Às vezes eles acham que é o sabonete ou é a alergia, mas é simplesmente a pele ressecada. E eu só vou melhorar quando eu mudar o tipo de banho que eu tô tomando e se eu repor essa hidratação, se eu aplicar os cremes imediatamente após o banho. E todas as pessoas com mais de 60, elas podem fazer o uso desses tratamentos que às vezes usam ácido, né, e que são um pouco mais agressivos com a pele? Todos podem ou existe uma contraindicação aí? Olha, às vezes a gente tem que analisar a pele do paciente. Quando é uma pele muito fininha, muito frágil, tem que se evitar alguns excessos. O ácido em excesso pode fazer mal. Aquele idoso que tem aquela pele manchadinha, que ficam aqueles hematomas, só de coçar ou de apertar fica alguns sangramentos, tem que ter cuidado com a questão do ácido para não afinar muito a pele ali. Mas dependendo do tipo de produto, sempre tem alguma coisa que pode ser utilizado. É só encontrar o produto certo para cada tipo de pele. Então vale a pena evitar a automedicação. Às vezes pegar o creme da amiga, porque deu certo para ela, vai dar para mim. Às vezes não é bem assim. Então procurar o tratamento específico. E em relação aos alimentos que podem auxiliar a pele nesse período da vida, existe alguns alimentos, enfim, uma lista que pode ser
priorizada nesse momento? Com certeza. Se a gente bebe bastante água e se a gente tem uma alimentação saudável, e aí eu não digo um alimento específico, eu digo uma alimentação rica de verduras, de frutas, de alimentos, menos alimentos industrializados, isso vai refletir na minha pele, porque melhora a flora intestinal, melhora o funcionamento intestinal e a pele melhora também. Então é fundamental a gente beber pelo menos 2 litros de água por dia e ter uma alimentação rica em todas as refeições com alimentos naturais, frutas e vegetais. Doutora, e se a gente for falar de um assunto um pouquinho mais, né, delicado, aquela mulher que às vezes não está contente, né, quando ela se olha no espelho e começa a fazer um tratamento, em que momento ela deve parar? Quando ela sabe que ela tem que parar para que ela não fique de repente com uma descaracterização do que é realmente, né, a imagem dela? Eu acho essa pergunta muito boa, porque assim, a gente tem que aceitar que algumas rugas ficam. E o que eu vejo, às vezes, de exageros ou de excesso, às vezes, o paciente que não se conforma com uma ruga ou outra e, às vezes, o médico que não tem bom senso na hora de dizer, olha, tá bom, agora chega, isso é o natural. Então, assim, primeira coisa, procurar um profissional de confiança, porque a opinião do médico é importante, o médico sabe até onde pode ir, até onde pode colocar mais preenchedor ou não, sem exagerar. Mas a gente também tem que trabalhar essa questão de entender que a gente não consegue a perfeição, uma ruga não some 100%. E às vezes a gente tem que procurar uma forma natural de parecer bem para a nossa idade, sem querer parecer uma menina de 20 anos, porque aí fica o exagero, né? Então, é ter bom senso tanto do profissional do médico, quanto do paciente. E para aquela senhora que às vezes tem vontade de procurar um tratamento, né, com dermatologista e às vezes até um pouco mais, com cirurgias, enfim, e não tem o apoio da família. Isso é importante, assim, para aquele familiar que às vezes não está muito ligado, né, nesse aspecto, é importante para que a gente consiga perceber isso melhor nesses idosos e ajudar ou, enfim, aceitar que isso pode ser feito? Olha, com certeza. Eu atendo muitas pacientes, às vezes, que chegam e você vê uma pele judiada que pode ser melhorada e, às vezes, o companheiro, o esposo, fala, mas pra que isso? Você tá bem, larga disso, isso é bobeira, é bobagem. Gente, na verdade, eu acho que a gente tem que... A paciente que sente necessidade tem que enfrentar um pouco a família e correr atrás, e quando ela melhora, os familiares em volta percebem a melhora. Às vezes essa primeira barreira é difícil de transpor, porque os familiares acham, ela já tem 70 anos, 80 anos, vai fazer isso pra quê? Tá bem. Mas a gente vê que pode melhorar. E acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar na nossa autoestima. Porque quando eu estou bem comigo mesma, eu vou estar bem com meu marido, eu vou estar bem com a minha família. Então, a autoestima te faz bem para você estar onde você estiver. Então, acho que a família é importante, acho que a gente tem que tentar convencer os familiares. Mas se de tudo não der, vai, faz. Tem mulheres que fazem escondido. Quando você sente bem e vê que ficou bom, às vezes o marido até repara, você fez alguma coisa? E acho que isso reflete para todo mundo, para onde você estiver. O seu bem-estar vai para todos em volta de você. E existem tratamentos que são mais invasivos do que outros e que de repente vão deixar um pouco ali uma sequela maior, até, né, ficar com a pele que a gente espera, uma manchinha, um edema. Isso é esperado? Ou a pessoa de repente toma um susto e fala, mas não era isso que eu queria, né? Quando você vai fazer um tratamento, é importante você se informar bem de como ele funciona, quais são os efeitos pós-tratamento e quais os riscos e complicações. E tem tratamentos de todos os tipos. Quando eu preciso de um rejuvenescimento mais profundo, lógico que eu vou fazer um laser de CO2 fracionado, que vai dar um edema, vão ficar algumas casquinhas, a paciente vai ficar sem condição de sair de casa, pelo menos por uns 4 dias, e fica a pele judiada, mas depois é um rejuvenescimento bem intenso. Só que tem senhoras que chegam e falam, olha, eu não quero passar por isso. Então a gente opta por peelings, por luz pulsada, que são tratamentos mais brandos, que ela não precisa se ausentar de nada, não tem edema, o risco de complicação muito baixa, e o paciente também vai ter uma melhora. Talvez não tanto quanto com aquele procedimento, mas sempre vai melhorar. A gente tem que ver o perfil do paciente. Tem pacientes que querem uma coisa radical, que é assim, quero em 2, 3 meses estar muito bem. E tem pacientes que falam, doutor, eu quero só dar uma melhorada, sem sofrimento. Então tem tratamento para todo tipo de paciente. Ok, doutora Cíntia, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Minha primeira visita no ano de 2014 no meu grande parceiro, que é Imper House, ao lado do Moisés.
Hoje nós vamos falar a respeito de proteção de pintura. Você que tem um carro e que quer conservá-lo, traga para cá, venha fazer a proteção de pintura. Nós temos a de 1 ano e de 3 anos e não deixe de fazer. Esse é o primeiro ponto. As informações, as características, todos os detalhes você fica sabendo aqui, na hora que chegar em uma das unidades da Imper House. E a outra novidade, que não é novidade, mas nunca é demais bater nessa tecla. Justamente, é para proteção da sua pele, proteção do interior do seu carro, que é o produto da Lumar, que é o Air Blue. Você que quer conservar o interior do seu carro, conservar sua pele, venha colocar aqui conosco os produtos Lumar, que é a película de vidro. E a Imper House não pensa apenas na estética dos seus bons serviços, mas também na sua saúde. Então você que viu o VT, viu que interessante eu quero lembrar, 99,9% de proteção dos raios ultravioleta. Proteja a sua família. Não esqueça, no seu carro, se você não tem, venha colocar aqui conosco. É isso aí. Moisés, muito obrigado. Conto com você aqui na Imper House. Ao longo dos 3 anos de existência, o Instituto Politriz contou com importantes parcerias que vieram contribuir e trazer novos conhecimentos para nossas crianças e adolescentes. A Polícia Militar tem se tornado um importante aliado. Fruto dessa parceria é a formação do coral do Instituto Politriz. Porque a cada dia que passa, as crianças nos surpreendem mais. O talento é muito grande e nós estamos apenas lapidando esses talentos que são maravilhosos, que nós descobrimos também aqui no Instituto Politriz. Outra parceria importante é com o Corpo Bombeiros. Recentemente foi realizado um projeto com as seguintes atividades: prevenção contra incêndios, primeiros socorros, prevenção de afogamento e de vários outros tipos de acidentes. Então a gente quer parabenizar o Instituto Politriz, agradecer à Prefeitura, agradecer à UFO e tantos parceiros que foram primordiais para que esses eventos acontecessem. E hoje um dos nossos principais parceiros é o Instituto Politriz, que vem desempenhando nas suas diversas unidades de atendimento, seus centros de formação, um trabalho maravilhoso de inclusão social, de trabalho com as famílias e também sendo parceiro no projeto Bombeiro Mirim. A OPA é outro parceiro do Instituto Politriz. Essa importante organização para a proteção ambiental ministrou cursos com o objetivo de estimular as crianças e adolescentes, repensar hábitos de interação cotidiana com o meio ambiente e sensibilizá-los para as causas ambientais. Através dessas parcerias, nossas crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de receber novos conhecimentos, recebendo elementos e estímulos para a formação de cidadãos dignos e respeitados pela sociedade. Instituto Politriz, reescrevendo a sua história. Quer se deliciar com aqueles salgadinhos quentinhos, crocantes e saborosos produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a Vovodinha. Sem falar no delicioso restaurante self-service aberto todos os dias. Oferecemos também salão de festas com buffet completo para atender todos os tipos de eventos. Venha conferir nosso espaço, deliciar-se e fazer uma verdadeira festa. Rua Ernesto Vicentini 246 Roosevelt, em frente ao SESI Roosevelt. Disque Salgadinho 3215-1966. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fávero. Telefone 3214-9040. De
volta com o terceiro bloco do Depois do Jeans, falando sobre cuidados com a pele na terceira idade. Doutora, em relação à diferença entre a procura por tratamentos, né, no dermatologista de homens e mulheres, existe uma diferença grande na estatística de quem procura mais aí o tratamento? Existe uma diferença bem grande. As mulheres, elas ainda procuram mais os tratamentos. Eu vejo que os homens, eles têm uma resistência em se tratar, ou eles têm uma dificuldade de incorporar esse hábito no dia a dia, né? E é como a gente conversou, muitos pacientes hoje na terceira idade, há 40 anos atrás, às vezes trabalhavam sob sol intenso, e eu vejo neles lesões de pele até mais sérias que podem evoluir para um câncer de pele. Então, às vezes, quando a gente nota aquelas manchas avermelhadas, ásperas, no braço, no rosto, às vezes os homens vão ficando calvos com o passar da idade e o couro cabeludo vai ficando cheio de lesões ásperas vermelhas que a gente chama de ceratose actínica. São lesões que se você não cuidar, podem evoluir para um câncer de pele e muitas vezes já são o início de um câncer de pele. Então eu vejo uma dificuldade muito grande até nesses pacientes em que eu informo, falo da importância de usar protetor solar daqui para frente, de tratar, eu vejo dificuldade neles. As mulheres às vezes trazem eles arrastados. E se a gente for falar um pouquinho então do câncer de pele, só para que as pessoas em casa entendam, quais são os primeiros sinais que podem aparecer já indicando a possibilidade de ser um câncer de pele? A gente tem aí vários tipos de câncer de pele. O mais comum no idoso é aquele câncer de pele relacionado ao sol de anos e anos. Então você vai notar uma mancha vermelha, que coça, que está áspera ou que está crescendo rapidamente. Esse é o mais comum. Mas a gente tem que também estar atento àquele câncer de pele melanoma, que é o câncer de pele mais maligno, que vem como uma pintinha que cresce rapidamente e é uma pinta com várias cores, de repente tons de marrom, tons de cinza, tons de preto, ou uma pinta que é toda irregular ou que inflama. Qualquer lesão na sua pele, que você tem algum sintoma, uma pintinha que coça, que inflama, que não cicatriza nunca, aquela feridinha que nunca fecha, você deve procurar o dermatologista porque tem o risco daquilo ser um câncer de pele e precisa ser retirado o quanto antes. E existe uma área do corpo onde apareça com maior frequência para que a gente, às vezes, no cuidado com a pele diariamente, possa ficar investigando isso? Sempre as regiões de rosto, nariz, são áreas muito comuns da gente desenvolver essas lesões e antebraço é uma região também muito comum. Às vezes porque são as áreas que a gente toma mais sol, né, que a gente se expõe mais. E às vezes é importante a gente ter o autoexame. No dia a dia, a gente aprende a ter o autoexame com as mamas para evitar o câncer de mama, a gente aprende a ter vários cuidados, mas a gente esquece de olhar a pele. E a pele é o maior órgão do corpo humano. Então vale a pena olhar os braços, olhar de vez em quando em frente ao espelho, o tronco, as costas, ver se está tudo ok. Não olhar todo dia, porque a gente às vezes não percebe algumas mudanças. Mas a cada 3 meses, se examinar em frente ao espelho é importante também. E o que a gente pode fazer então, né, para aquele idoso que está em casa, ou enfim, um familiar, para prevenir que ocorram, né, esses problemas, especialmente relacionados ao câncer, a partir de agora, né, daqui para frente, para quem não passou por isso, para que realmente não aconteça? Olha, é importante então a detecção precoce, então isso inclui o cuidado com a pele, examinar a pele com frequência, usar o protetor solar, vai evitar e até melhorar. Tem lesões de ceratose actínica, que são manchinhas que podem evoluir para o câncer de pele, mas se eu começo a usar protetor solar, muitas somem sozinho. Então a gente acha que às vezes o protetor solar é besteira, mas ele melhora o aspecto da pele, ele por si só já ajuda a melhorar as rugas e também já ajuda a melhorar algumas lesões perigosas. Então acho que o pessoal, assim, quem tem algum idoso em casa, preste atenção na pele dele, veja se está tudo bem, se tem alguma feridinha e leve ao médico, dê apoio, oriente, porque às vezes o idoso está desanimado, fala, minha pele já está tão... deixa isso para lá e precisa olhar. E o protetor tem que ser usado diariamente, mesmo que aquele idoso seja um pouquinho mais caseiro, que às vezes não saia tanto, não se expõe tanto à luz solar. Mesmo assim, ele tem que ser usado? É importante utilizar, porque a gente sabe hoje que essas lâmpadas azuis de casa, essas lâmpadas de ambientes fechados, também estimulam a pigmentação e algumas lesões de pele. Lógico, de uma forma muito menos intensa do que a radiação solar, mas a claridade que entra pela janela de casa, a claridade do sol, também estimula. E às vezes o idoso fica dentro de casa, mas vai fora, ou pendurar uma roupa no varal, ou vai apanhar uma fruta no pomar,
mar, ou vai dar uma caminhada, ou vai só na padaria e volta, a gente acaba se expondo de alguma forma. E às vezes o protetor solar já vai hidratar aquela pele, já vai proteger. Tem que ser um hábito. Se eu não crio o hábito de fazer todo dia aquele mesmo, acordo, lavo o rosto, escovo o dente, passo protetor solar, se eu não crio uma rotina, eu vou esquecer com frequência. E aí acaba que eu não consigo me proteger adequadamente. E o protetor, no caso dos idosos, deverá ser passado então no rosto, mãos, nos locais que estão expostos, é assim? A gente deve aplicar nas áreas em que a roupa não cobre. Então, se eu tô com manga comprida, eu vou passar no dorso das mãos, às vezes no V do decote. Homem precisa passar nas orelhas e na nuca, que são as regiões que costumam ter lesões de câncer de pele também, e no rosto. E ele deve ser reaplicado na hora do almoço. Se você escolher um fator de proteção 30, de 30 para frente, 30, 40, 50, tá excelente. E o protetor solar vai ser de acordo com aquela pele. Geralmente a pele do idoso é uma pele mais seca. Então procurar protetor solar em creme, porque ele hidrata um pouco mais a pele, a sensação vai ser mais gostosa. E o lábio? Porque a gente cuida muito, né, da pele do rosto, mas o lábio também sofre, né, com essa exposição. O que a gente pode fazer? E aí também voltando ao assunto, né, do homem, como é que ele pode cuidar, a mulher, o homem, enfim, dessa parte que é tão sensível? Essa pele, assim, ela fica muito ressecada. E como é muito seca, às vezes as pessoas têm o hábito de molhar com a língua, com a saliva, toda hora os lábios para umedecer. Isso piora o ressecamento. Então, é importante usar hidratante. Tem pomadinhas de assadura de criança com vitamina D, que são excelentes para poder hidratar o lábio. E às vezes hidratante com protetor solar, que você encontra facilmente nas farmácias. Passar várias vezes ao dia é interessante. Principalmente quem se expõe muito ao sol, porque o lábio ele também pode ter lesões de câncer de pele e uma cirurgia para remover um câncerzinho ali é pior, porque pode deixar uma deformidade, uma cicatriz inestética. Então a gente deve cuidar dos lábios com hidratação e de preferência que tenha protetor solar. Doutora, e para a gente finalizar, existe a possibilidade, mesmo depois dos 60, de ter uma pele bem cuidada, bonita e que a pessoa sinta prazer em se olhar no espelho e fique feliz com a própria imagem? Com certeza, eu acho que a autoestima não tem idade e a gente tem tratamentos para todos os tipos de pele, para todo o perfil de paciente. A gente tem que procurar se informar, procurar o seu médico, conversar com ele, lógico que sem exagero, mas acho que a autoestima assim, é bem-vindo para todo mundo. Se a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente vai estar bem com todo mundo em volta. Queria agradecer muito a presença, dizer que foi muito bom e é sempre esclarecedor, né? Que a gente começa a se cuidar desde já e vamos sempre levar esse tipo de cuidado com a gente. É um prazer muito grande participar, estou à disposição e sucesso no programa. Obrigada. O Depois do Jeans fica por aqui, curta a nossa página no Facebook e assista toda a programação no canal da gente.com.br. Até semana que vem.